Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em Humano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 172 e vamos ler o terceiro capítulo de 2 Reis, os capítulos 26 e 27 de 2 Crônicas e vamos rezar o Salmo 72. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal, ativar o sininho e, como eu tenho dito esses dias, não guarde esse podcast só pra você. Manda pros seus amigos, amigas, familiares. Imagina que legal eles mandando mensagem pra você dizendo: "Nossa, eu nunca tinha entendido Levítico e agora eu já li inteiro." Imagina que bênção isso seria. E a todos vocês que já estão fazendo isso, o meu mais sincero obrigado. Como eu disse, é o dia 172 e vamos ler o terceiro capítulo de 2 Reis, os capítulos 26 e 27 de 2 Crônicas, e vamos rezar o Salmo 72. O segundo livro de Reis, capítulo 3. Jorão de Israel, de 852 a 841. Jorão, filho de Acabe, subiu ao trono de Israel em Samaria, no 18º ano do reinado de Josafá de Judá. Reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, porém não tanto quanto seus pais, pois retirou a estela de Baal erguida por seu pai, mas repetiu todos os pecados que Jeroboão, filho de Nabate, fizera Israel cometer. Mesa, rei de Moabe, criava gado e pagava ao rei de Israel um tributo de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas quando Acabe morreu, Mesa rebelou-se contra Israel. Então o rei Jorão saiu de Samaria, passou em revista todo Israel e mandou esta mensagem a Josafá de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres vir comigo lutar contra Moabe? Respondeu: Sim, tu e eu, teu exército e o meu, tua cavalaria e a minha, somos um. Depois perguntou: Por qual caminho subiremos? Jorão respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. Assim, pois, os reis de Israel, Judá e Edom empreenderam a marcha. Mas depois de darem uma volta de 7 dias, faltou água para o exército e para as bestas de carga. Então o rei de Israel exclamou: Ai, o Senhor reuniu 3 reis para nos entregar em poder de Moabe. Mas Josafá perguntou: Não há por aqui algum profeta para consultar o Senhor? Um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Está aí Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá comentou: A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para ver Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Deixa-me em paz. Vai consultar os profetas de teu pai e de tua mãe. O rei de Israel respondeu: Vê, o Senhor reuniu 3 reis para nos entregar em poder de Moabe. Então Eliseu disse: Pela vida do Senhor dos exércitos, a quem sirvo. Se não fosse em consideração de Josafá de Judá, nem te olharia na cara. Mas tudo bem, trazei-me um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, que disse: Assim diz o Senhor: Abri canais por todo o vale, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e bebereis vós, vossos exércitos e vossas bestas de carga. E se isso fosse pouco, o Senhor porá Moabe em vossas mãos. Conquistareis suas praças fortes, cortareis suas melhores árvores frutíferas, tapareis as fontes e enchereis de pedras os melhores campos. De fato, na manhã seguinte, na hora da oferta, veio uma enxurrada do lado de Edom, e toda a região ficou inundada. Enquanto isso, os moabitas, sabendo que os reis iam atacá-los, tinham feito uma mobilização geral dos que estavam em idade militar para cima e se haviam postado na fronteira. Madrugaram. O sol brilhava sobre a água e, ao vê-la de longe, vermelha como sangue, os moabitas exclamaram: É sangue! Os reis se apunhalaram, matando-se uns aos outros. Ao saque, Moabe! Mas quando chegaram ao acampamento israelita, Israel se levantou e derrotou Moabe, que fugiu deles. Os israelitas entraram no território de Moabe e o devastaram. Destruíram as cidades, cada um atirou uma pedra nos melhores campos até enchê-los, taparam as fontes e cortaram as melhores árvores, deixando apenas Quir-Arés. Os arremessadores de funda a cercaram e a atacaram. Quando o rei de Moabe viu que ia ser derrotado,
tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir passagem em direção ao rei da Síria, mas não conseguiu. Então pegou seu filho primogênito, aquele que devia suceder-lhe no trono, e o ofereceu em holocausto sobre a muralha. Levantou-se enorme onda de indignação contra Israel, que teve de retirar-se e voltar ao seu país. O segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Azarias, Osias, de Judá, de 767 a 739. Então Judá inteiro tomou Osias, de 16 anos, e o nomearam rei sucessor de seu pai Amazias. Depois que o rei morreu, reconstruiu Elate, devolvendo-a a Judá. Osias tinha 16 anos quando subiu ao trono e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelias, natural de Jerusalém. Fez o que o Senhor aprova, como seu pai Amazias. Serviu ao Senhor enquanto vivia Zacarias, que o educara no temor de Deus, e enquanto serviu o Senhor, Deus o fez triunfar. Saiu para lutar contra os filisteus, derrubou as muralhas de Gate, Jabne e Azoto, e construiu cidades em Azoto e no território filisteu. Deus o ajudou na guerra contra os filisteus, os árabes que habitam em Gur-Baal e os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Osias, e chegou a ser tão poderoso que sua fama se estendeu até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, Osias construiu e fortificou torres na porta do ângulo, na porta do vale e na esquina. Ergueu também torres no deserto e cavou muitos poços para os numerosos rebanhos que possuía na planície e no planalto. Tinha também lavradores e vinhateiros nos montes e nas hortas, pois Osias gostava do campo. Teve um exército em pé de guerra, agrupado em esquadrões, segundo o recenseamento realizado pelo secretário Jeiel e pelo comissário Maazias, por ordem de Ananias, funcionário real. O número dos chefes de família que comandavam os soldados era 2.600. Tinham às suas ordens um exército de 307.500 guerreiros corajosos, que lutavam contra os inimigos do rei. Osias equipou toda a tropa com escudos pequenos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas. Fez uns artefatos inventados por um engenheiro que lançavam flechas e pedras. Colocou-os nas torres e nos ângulos de Jerusalém. Com a ajuda prodigiosa de Deus, tornou-se forte e sua fama chegou muito longe. Mas, ao se tornar poderoso, a soberba o arrastou para a perdição. Revoltou-se contra o Senhor seu Deus, entrando no templo para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias e 80 valentes sacerdotes foram atrás dele, puseram-se diante do rei Osias e lhe disseram: Osias, não cabe a ti queimar incenso ao Senhor. Podem fazê-lo apenas os sacerdotes aaronitas, consagrados para isso. Sai do santuário, pois teu pecado não te honra diante do Senhor. Osias, que tinha o turíbulo na mão, indignou-se com os sacerdotes. E no mesmo momento, no templo, diante dos sacerdotes, junto ao altar dos perfumes, a lepra brotou em sua testa. O sumo sacerdote Azarias e os outros sacerdotes ficaram olhando para ele e viam que tinha lepra na testa. Eles o expulsaram daí, enquanto ele próprio se apressava em sair, ferido pelo Senhor. O rei Osias permaneceu leproso até o dia de sua morte. Viveu no leprosário, proibido de ir ao templo. Seu filho Joatão encarregou-se da corte e de julgar o povo. Para mais dados sobre Osias, do começo ao fim do seu reinado, veja-se o livro do profeta Isaías, filho de Amós. Quando morreu, foi enterrado com seus antepassados no campo do cemitério real, visto que era um leproso. Seu filho Joatão reinou em seu lugar. Capítulo 27. Joatão de Judá, de 739 a 734. Quando subiu ao trono, Joatão tinha 25 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Fez o que o Senhor aprova, como seu pai Osias, mas não ia ao templo, e o povo continuava corrompendo-se. Construiu a porta superior do templo e fez muitas obras na muralha do Ofel. Construiu cidades na serra de Judá e ergueu fortalezas e torres na floresta. Lutou contra o rei dos Amonitas e o venceu. Nesse ano, os Amonitas lhe pagaram 100 talentos de prata, 10.000 tonéis de trigo e 10.000 de cevada, e igual quantidade nos 2 anos seguintes. Joatão tornou-se poderoso porque agiu retamente diante do Senhor seu Deus. Para mais dados sobre Joatão, suas guerras e empreendimentos, veja-se o livro dos reis de Israel e Judá.
Subiu ao trono com a idade de 25 anos e reinou 16 anos em Jerusalém. Quando morreu, foi enterrado na cidade de Davi. Seu filho Acás reinou em seu lugar. Salmo 72. Ó Deus, confia teu julgamento ao rei, tua justiça a um filho de rei. Governe teu povo com justiça e teus afligidos com retidão. Montes e colinas tragam ao povo paz por meio da justiça. Que ele defenda a gente oprimida, salve as famílias pobres e esmague o opressor. Que dure em companhia do sol, diante da lua, de era em era. Desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que empapa a terra. Em seus dias floresça o honrado, e haja prosperidade até que falte a lua. Que domine de mar a mar, do grande rio aos confins da terra. Em sua presença se curvem os beduínos, e seus inimigos mordam o pó. Que os reis de Tarsis e as ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e da Arábia lhe ofereçam seus dons. Todos os reis se prostrem diante dele, e todos os povos o sirvam. Porque ele livra o pobre e pede auxílio, o oprimido que não tem protetor. Que tenha piedade do pobre e desvalido, e salve a vida dos pobres. Que os resgate da crueldade e da violência, e tenha seu sangue em grande apreço. Que viva! Que lhe deem ouro de Sabá. Rezem por ele continuamente e o bendigam o dia todo. Sejam abundantes as messes do campo e se agitem no alto os montes. Seu fruto esteja viçoso como o do Líbano, e os feixes como erva do campo. Que seu nome seja eterno, brote seu nome diante do sol. Que todos os povos o felicitem e o invoquem como bênção. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seu nome glorioso, e que sua glória encha a terra. Amém, amém. Terminam as súplicas de Davi, filho de Jessé. Pai Celestial, sim, bendito seja o vosso nome. E que tu sejas abençoado acima de tudo, acima de todos, acima de todas as coisas. Que tu sejas honrado e glorificado, que sejas adorado e amado, porque tu és amor, Senhor Deus. E tu revelas teu coração de amor para nós, teu coração de amor que é por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Começando no capítulo 3 de 2 Reis, que vemos essa aliança entre o rei de Israel, que era Jorão, filho de Acabe. Lembra do Acabe, né? Com Josafá, rei de Judá. E também um outro rei de Edom que não nos é dado o nome dele. Então essas três nações, Edom, Israel e Judá, vão para a guerra contra Moabe. E é interessante porque vamos ouvir esses nomes de novo, né? Tem muito nome igual também. E aí pode ficar meio confuso. Por isso eu tinha dado aquela dica de ir anotando, caso sua Bíblia já não tenha uma lista pronta, né? Para você poder voltar e falar, tá, calma, quem é esse Josafá? Ah, esse é o Josafá, é dele que estamos falando agora, entendi. Josafá, rei de Judá, e Jorão, filho de Acabe. Eles são os reis que estamos falando agora. Josafá está em Judá e Jorão em Israel. Jorão é filho de Acabe. Lembra de Acabe? Ele era um cara bem ruim. Ele e sua esposa Jezabel. Mas agora estamos falando dessa aliança que se formou. E Jorão não era tão ruim quanto seu pai, né? Lá diz que ele fez o que o Senhor desaprova, mas não como seu pai e sua mãe. Então, ele é mau, mas ele não é... Ele poderia ser pior, né? Ele podia ser pior. Acho que é isso que o autor de 2 Reis está tentando nos dizer. Então, eles vão para a guerra contra Moabe. E o que acontece é... Eliseu faz um milagre, porque quando eles estão indo para a batalha contra Moabe, eles ficam sem água potável. Então Eliseu faz aparecer uma quantidade imensa de água. Daí os soldados de Moabe acordam de manhã, veem a água e pensam que é sangue, porque o sol da manhã está refletindo nela, né? Eles pensam, eles devem ter brigado e se matado, porque eram 3 povos juntos, então eles pensam que eles devem ter brigado e se matado durante a noite. Então eles pensam que não vai ter mais batalha. Eles acham que vão chegar lá e todos já vão estar mortos. Mas acontece que eles não estavam mortos, eles estavam bem vivos. E assim os moabitas foram derrotados. Hoje também vimos os capítulos 26 e 27 de 2 Crônicas. Vimos a história de Osias. E Osias, ele é um dos reis bons. Porém, de novo... chega a ser até frustrante. Osias é coroado rei aos 16 anos de idade e ele reina por muito tempo. Ele reina 52 anos em Jerusalém. E ele faz muitas coisas boas, várias coisas ótimas. Mas daí, no versículo 16 do capítulo 26, diz: Mas ao se tornar poderoso, a soberba o arrastou para a perdição.
Ele não se volta para deuses falsos, mas ele resolve ele mesmo fazer as tarefas que pertenciam aos sacerdotes levitas. E ele entra no templo para oferecer incenso. E diz lá que Zacarias, o sacerdote, e outros sacerdotes foram até ele dizendo, tipo, cara, para com isso, não faz isso, você tem sido um rei tão bom até aqui, Osias. Não continue com essa adoração errada, porque não é uma falsa adoração, mas é uma adoração feita da forma errada. Tem diferentes tipos, né? Você tem a idolatria, que é quando é feita a adoração a um falso Deus ou uma falsa imagem de Deus, que foi o que aconteceu no incidente do bezerro de ouro. Eles não estavam só adorando um Deus falso, eles estavam dizendo, Israel, este é o Senhor seu Deus que os libertou da escravidão no Egito. E isso foi uma forma distorcida de idolatria. Não foi só se afastar de Deus e se voltar a um Deus falso, mas eles adoraram uma falsa imagem do verdadeiro Deus. Porém, também existem outras formas de fazer isso, que é adorar a Deus da maneira que você quiser. Tipo, vou te adorar da forma que eu quiser, mesmo que eu saiba que você expressamente proibiu a adoração ser feita dessa forma. E Osias sabia, né? Ele cresceu no templo, tipo, não no templo em si, mas ele cresceu vendo a adoração. Ele sabia como o Senhor queria. Ele sabia o que o Senhor havia ordenado. E ainda assim, quando ele ficou poderoso e acabou ficando soberbo, isso pode acontecer com todos nós, né? De dizer, olha, eu fiz todas essas coisas, Deus tem estado comigo, Ele me abençoou, então eu vou fazer do meu jeito, não preciso seguir essas regras. E o que acontece é que ele fica leproso e mais tarde morre. Ele morre e é enterrado em um lugar separado porque ele era leproso, né? E daí vemos Joatão, seu filho, que tinha 25 anos quando começou a reinar. Ele reinou 16 anos e mandou bem, foi um bom rei. Diz lá que Joatão tornou-se poderoso porque agiu retamente diante do Senhor, seu Deus. E quando morreu, repousou com seus pais. E isso de ser enterrado com seus pais traz assim, às vezes até os reis maus são enterrados com seus pais, mas traz um sentimento, uma ideia de que Joatão pôde descansar em paz, né? Porque ele foi fiel ao Senhor. Temos mais alguns reis para ver, porque amanhã vamos ver o capítulo 28 de Crônicas. E eu meio que falei errado, não estamos no final do livro de Crônicas. Nós vamos fazer uma pausa até que segundo Reis alcance segundo Crônicas. E depois de amanhã vamos lá para o livro de Oséias, ver o profeta Oséias, depois Amós, Jonas e Miqueias. E daí depois desses dias vamos voltar para segundo Crônicas. Então depois de amanhã vamos fazer uma pausinha entre segundo Crônicas 28 e segundo Crônicas 29. Mas hoje terminamos o capítulo 27 de segundo Crônicas. Espero que faça sentido isso para você. É que esses profetas, Oséias, Amós, Jonas e Miqueias, são profetas muito, muito importantes para a história de Segundo Reis que vamos seguir acompanhando. Então, começando depois de amanhã, vamos fazer uma pequena pausa e voltar com Segundo Crônicas lá no dia 184, para lermos sobre o exílio, porque é isso que acontece no capítulo 29 de Segundo Crônicas. Pois é, depois de tudo isso, desses altos e baixos, o povo de Judá ainda vai ser exilado. E por isso vamos fazer essa pausa no livro de Crônicas para sincronizar a história. Enfim. Terminamos o dia 172. Eu estou rezando por vocês, espero que vocês estejam rezando por mim e também uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.